Seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que vamos falar sobre a codificação espírita e sobre a fé, mas a fé raciocinada. A fé que nos dá força, que faz nos entender os nossos problemas, que faz nos entender que não somos coitadinhos, não somos miseráveis, não somos tadinhos, mas somos seres em evolução. E que precisamos, no nosso dia a dia, buscarmos o nosso aperfeiçoamento, buscando ser melhor do que no dia anterior, buscando nos preparar para as coisas que vão acontecer durante a nossa vida e também nos preparar para que, quando daqui sairmos, voltarmos à nossa pátria, que é o mundo espiritual, de ser recebidos pelos nossos entes queridos, pelos nossos papai, nossa mamãe, que nos antecederam no mundo espiritual. E com alegria ao nos receber, porque podemos ter feito uma encarnação boa, produtiva, buscando trazer para nós uma nossa melhora. Não levando sentimentos de ódio, não levando sentimentos de raiva daqueles que muitas vezes nos prejudicaram, porque isso não vai nos agregar, não vai nos melhorar. É isso que a doutrina espírita busca sempre, na casa espírita, nos orientar. O atender o irmão, recebê-lo com carinho, escutar-lhe as dificuldades. Hoje nós teremos um trabalho que é o atendimento fraterno, que começa às 6h30 na casa, onde então recebemos muitos irmãos, às vezes cansados, de lutas, de dificuldades, para escutar-lhe, dar-lhe uma palavra, um lenitivo. Mas a cura, meus irmãos, está em cada um de nós, nas nossas ações, naquilo que certeza receberemos daqui com energias da espiritualidade do alto, que já está aqui. Essa espiritualidade maravilhosa já está aqui sobre nós, jorrando energias de amor, de carinho a cada um de nós, daquilo que efetivamente nós necessitamos. A doutrina espírita, ela tem uma data de nascimento. Alguém sabe qual é a data? O dia? De 1957? 18 de abril de 1857. É a certidão de nascimento da doutrina espírita. O que aconteceu nessa data? O Livro dos Espíritos, onde ali Kardec traz ao mundo a mensagem dos Espíritos, porque a obra não é de Kardec. Kardec apenas fez a codificação. Buscou, com seu caráter científico que tinha, pedagogo, historiador, membros da sociedade sábias da França, se preparou durante toda a sua vida do conhecimento para que, quando os fenômenos ocorressem, ele buscasse ver nesses fenômenos de efeitos físicos, as mesas girantes, os espíritos se manifestando, não uma brincadeira, mas algo sério. E dali ele buscou então pesquisar, estudar e trazer à lume essa doutrina maravilhosa, preparada da espiritualidade. E Kardec pergunta aos espíritos: mas se eu recusasse esse chamado? Se eu preferisse continuar a minha vida, vou no meu cantinho ali, bem como professor, dono de um colégio, pessoa respeitada pela sociedade, trazer uma nova doutrina em que seria criticado. E se eu desistisse disso? A espiritualidade lhe responde: outros estariam preparados. Porque a espiritualidade sabe que nós temos, cada um de nós, o nosso livre-arbítrio. E poderia Kardec, ante as grandes dificuldades que iria passar, e passou, sofrear, não cumprir essa missão. Mas o mestre Kardec, Hipólito Leão Denis Arrivail, nosso querido Allan Kardec, cumpriu com denodo, lançou ao mundo o Livro dos Espíritos. No século, que século é esse? Século XIX, 1857.
século XIX, que é o século chamado século da razão. Antes desse século, século XVIII, vamos voltar um pouquinho à questão da história, nós temos duas situações importantes no mundo. Primeira, a Revolução Francesa, que traz a questão iluminista da igualdade. O que mais? Igualdade, fraternidade e liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Não vou me arriscar aqui a falar em francês. Como é que é? Liberté, fraternité, igualité. Não é isso? Então tá. Então, esse era o que acontecia no século XVIII. As ideias iluministas começavam a se discutir e se questionar muitas vezes aquilo que se dizia anteriormente, que nós somos criados de Adão e Eva. Ora, se Adão e Eva foram criados, como é que se formou a humanidade? Então teria relação entre irmãos? E isso já a ciência começava a discutir, que dava problemas, inclusive físicos. Nós começamos a ter nesse período, nesse final do século XVIII e início do século XIX, grandes cientistas começam a descobrir, como a teoria da evolução de Charles Darwin, de Pasteur, da questão da geração espontânea, Galileu Galilei dizendo que a Terra não é o centro do universo e que a Terra gira em torno do Sol, não o Sol gira em torno da Terra, que era questionado pela igreja, que ele teve que, inclusive, ser preso e teve que renunciar a essa ideia sob pena de morte. E renunciou, mas dizendo, mas que ela gira, gira. Então nós vamos verificar uma ciência questionando, não aceitando, e aí, o que advém disso? De uma fé cega. É isso, pronto, para uma negação, para o materialismo. Então a ciência trazia uma ideia da ruptura absoluta. Ciência e religião não se juntam. De um lado, ou você é do lado da ciência, materialista, ou você é aquele que traz uma fé cega e aceita o porquê, sem saber o porquê. Então esse é o momento que vai surgir a doutrina espírita, com o grande objetivo da doutrina espírita de lutar contra o materialismo, de buscar trazer a figura de Deus ao centro dessa discussão, mas com uma nova visão, com a visão mais voltada à ciência, voltada à razão, voltada a entender as coisas pela sua situação. Buscando discutir, especialmente, a comunicação com os espíritos, que ali apareceu naquele século XIX com grande profusão, mas de uma forma natural. Aliás, é a doutrina espírita que traz a visão da comunicação com os espíritos? É a doutrina espírita que traz a visão da reencarnação única? Foi a primeira a trazer essa visão? Antes da doutrina espírita não se acreditava na comunicação com os espíritos? Não se acreditava na reencarnação? Não. Outras civilizações, e mesmo até a própria Igreja Católica, acreditava, por exemplo, na reencarnação. Se você verifica que foi em 553, no Concílio de Constantinopla, que através de um decreto se discutiu ou a unicidade da vida, ou seja, uma vida só, ou a reencarnação, por um decreto eles decidiram que a reencarnação está errada. E quem discutir está morto. É afastado da igreja. É anátema, considerado um anátema. Seria excomungado. E aí as pessoas, nesse século, em 553, não foram para o Jornal Nacional, não foram para os jornais questionar essa posição? Não, por quê? Porque não existiam jornais. Gutenberg, o pai da imprensa, só foi nascer em 1500. Então não havia discussão, mas havia como Orígenes, o que é um dos pais da própria igreja primitiva, um dos grandes biógrafos da igreja, tinha a mesma visão
que era uma visão socrática, porque essa ideia também era da Grécia de Sócrates e Platão. Acreditavam no princípio reencarnatório, acreditavam na comunicação com os espíritos, e por isso, inclusive, a ideia era, a escola era chamada escola escolástica, que buscava estudar e acreditar nisso. E por que Sócrates foi morto, tomou a cicuta? Porque ele era considerado um pervertido da juventude, porque ele exatamente acreditava na reencarnação, ele acreditava num só Deus, ele acreditava em princípios que estavam corrompendo, naquela visão da época, a juventude grega. Sócrates, o pai da filosofia. Então, a gente vê que com o passar do tempo, foi se criando um momento para que a doutrina espírita pudesse vir à luz. Por isso que nós dizemos que Jesus buscou nos ensinar uma série de coisas, mas ele falou através especialmente de parábolas, que são, na realidade, figurações, não são figuradas. Para que essas parábolas pudessem ficar iluminadoras, porque ele não tinha, muitas vezes, o linguajar ou explicar para aquele povo muitas das coisas. Por exemplo, uma coisa muito simples. Como é que ele curava, geralmente, Jesus? Alguém sabe? Como é que Jesus curava? Com as mãos. Ele postava as suas mãos. Não vou sair daqui porque eu estou sendo filmado. Eu não posso ir até lá. Mas Jesus colocava as mãos sobre a cabeça da pessoa, né? E transmitia o que a ele? O passe. Ou Jesus poderia falar àquela pessoa: meu irmão, eu estou lhe transmitindo energias fluídicas que vão atingir não apenas seu corpo físico, mas o seu corpo perispiritual ou corpo bioplasmático, que a ciência vai dizer em 1950, corpo que vai atingir esse corpo, seu perispírito, que vai atingir as células do próprio corpo perispiritual, que vai tratar essa célula, que depois vai ter reflexo no teu corpo físico, entendeu? Por uma pessoa há 2.000 anos. O que é fluido? O que é energia? Esses termos, essas situações não existiam na época. Não se tinha como falar sobre esse assunto. Então, a ciência ainda não tinha o seu desenvolvimento. Por isso, Jesus diz que viria o... O que Jesus falou? Quem vinha? O Consolador. O Consolador prometido. Isso em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará com vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E ficará conosco. A doutrina espírita, que busca fazer o quê? O ressurgimento, o esclarecimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Busca nos dizer sobre a questão do passe, busca explicar que não é simplesmente uma mágica que nós vamos lá e dar um passe, uma energia. Muitas vezes os irmãos acham que o próprio passe em si resolve. Eu vou lá dar o passe, estou lá curado. Tem pessoas que muitas vezes nem assistem a palestra, vai direto para o passe. Ou ficam, e não entendem muitas vezes que estando aqui, antes de entrar na casa do passe, já estão recebendo da espiritualidade as energias de que necessitam. E quando vão para o passe, na sala, recebem um retoque para que possam estar mais preparados. Mas, tomado o passe,
saiu da porta do centro espírita, vai para o inferninho, essas energias se vão. Sobre o passe, sobre a energia. No capítulo A Fé Transporta a Montanha, no capítulo 19, no item 5, depois os irmãos poderão ver, o poder da fé. A nossa fé, o poder da nossa fé. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética por seu intermédio, o homem que atua sobre o fluido agente universal, que eu recebo da espiritualidade, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irreversível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico junta a ardente fé, a vontade de mudar, o pedido de ajuda, Pai, me ajuda, pode, só pela força de sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam do efeito de uma lei natural. Uma lei natural. Qual é o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, meus irmãos, duas coisas que a gente, na doutrina espírita, entende com muita clareza. Nós recebemos os irmãos no atendimento fraterno, nós buscamos receber com carinho, dar-lhe uma palavra de consolo, oferecer-lhe a possibilidade do estudo, de assistir palestras como essa, de estudar o ESD, o Instituto Sistematizado, participar da casa, participar da fluidoterapia, da explanação do Evangelho, quando os irmãos vão estar sendo preparados, se preparando, se adequando, para poder ter a sua transformação. Agora, é isso que nós fazemos. A transformação terá que ser completa quando nós nos modificamos. Porque se nós temos uma vida que não está legal para nós, e se nós continuamos a fazer as mesmas coisas, essa vida vai se modificar? Os mesmos atos, os mesmos resultados. Isso que nós temos que entender. É isso que a doutrina espírita nos coloca. Quando Jesus falava, e a irmã aqui repetiu em Lucas, ele disse: a minha fé vos curou. Foi isso que ele disse? O Espiritismo, e nós aqui dizemos, o Espiritismo o curou. Nós dizemos isso? A nossa fé nos curou. A minha vontade de modificar. O que se dá com a prece, com a energia, é um limitivo para que a gente possa ter a nossa transformação. Vou dar um exemplo de Jesus. Lembram daquela passagem que Jesus cura os leprosos? Os leprosos vão a Jesus, trazidos pelos apóstolos, e Jesus os cura. Depois eles vão para suas casas, e Jesus chora, copiosamente. E Pedro vai a Jesus e diz: mas mestre, por que o mestre está chorando? Já que, com regozijo, o mestre salvou a vida dessas pessoas. Deixaram de ser leprosos. E Jesus diz que, mas apenas um não voltará a ser leproso. Porque os outros voltarão para suas vidas como dantes. E aquele problema voltará. Como o karma que eles têm que aprender, às vezes pela dor, tem que aprender pela dor para poder se modificar. Quantos de nós, muitas vezes, meus irmãos, temos que aprender as coisas pela dor, pelo sofrimento?
Cada um de nós tem a sua mãezinha, que deve estar talvez aqui conosco, ou na espiritualidade. Se nós lembrarmos dela, quando nós erramos aqui na Terra, olhem a tristeza da mãezinha de vocês, da nossa mãezinha, que vê nos nossos erros um afastamento da nossa melhora. Então, quando nós sofremos, quem é que sofre mais? São os nossos entes queridos. Quando eu sofro, quem sofre mais é a minha mãezinha, tenho certeza disso, pelo amor que ela tem por mim. Então, nem que nós melhoremos por ela, se não conseguimos melhorar por nós mesmos, pelos nossos entes queridos. É que quando nós desencarnarmos com o mundo espiritual, possamos dar alegria a ela de nos receber com amor, com alegria, e não muitas vezes com tristeza e nós lá esfarrapados pelos nossos erros, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. Quando nós falamos também, então, a doutrina espírita, ela tem um foco muito grande na orientação, no esclarecimento, na busca da nossa mudança. E nós temos alguns trabalhos importantes, entre eles o estudo da codificação, das obras básicas, que são, alguém sabe quais são? O Livro dos Espíritos é a primeira. Oi? Gênese. O que mais? Céu e Inferno. Evangelho. E Livro dos Médiuns. O Pentateuco. Essas obras são estudadas na casa. Existe um estudo chamado estudo sistematizado, depois a irmã até deve fazer o convite. Que é o estudo das obras para que a gente vá buscando compreender a doutrina, entender as nossas situações. E muitas vezes, o ESD inicia, nós temos 50, 60 pessoas participando do ESD na casa. Aí quando vem para o ESD 2, um ano depois, já tem 20 pessoas. E a sequência, 10 pessoas. Por quê? Porque ao entrar no estudo, você vai se comprometendo. Você vai entendendo a tua responsabilidade, que não é só ser beneficiado, mas servir ao outro. A nossa melhora, meus irmãos, está em nós buscarmos ajudar o próximo, aquele que está do outro lado. Quando a gente doa alguma coisa a alguém, quem é que fica mais feliz? Aquele que recebe ou aquele que dá? Aquele que dá. Quando a gente dá alguma coisa a alguém de vontade, de querer ajudar, o nosso peito abre. Nós nos sentimos bem. Parece que uma energia vem para nós. Porque nós, meus irmãos, é o servir. Agora imagina essa energia de felicidade quando a gente faz essa pequena doação. Imagina então Jesus que só doava. Olha a felicidade do Mestre Jesus. Olha uma felicidade do Chico Xavier, que era o amor em pessoa. Quem conheceu o Chico, eu conheci pequeno. E às vezes o Chico andava, a mãozinha dele, com dificuldade, e as pessoas queriam cumprimentar Chico. Né? E aí o Chico dava a mãozinha, e as pessoas, Chico, tudo bem? Quase que ele desencarnava só no aperto de mão. Porque ele ia com a mãozinha assim, tu tinha que segurar a mãozinha do Chico, e Chico, tudo bem? Então, é o amor puro que ele dava. E isso é a fortificação que nós temos. E é isso que nós levamos para a espiritualidade. São essas coisas, esse amor que nós levamos. A questão, meus irmãos, quando a gente vai adentrar na questão do estudo da doutrina, se utiliza uma lógica, que nós chamamos de lógica indutiva. A lógica indutiva, o exemplo,
seria de verdades específicas para uma regra geral. Exemplo, todas as maçãs que eu comi são doces. Logo, toda maçã é doce. Isso é uma probabilidade, mas não dá a certeza. Porque pode ter alguma maçã que não é doce. Então, além disso, se utiliza a razão, o bom senso, nessa prática investigativa da lógica. E também a doutrina espírita utiliza a lógica dedutiva. Lógica dedutiva. Todo grego tem barba. Zelão é grego. Logo, Zelão tem barba. É uma lógica dedutiva. Na codificação, no livro dos médiuns, quando se fala sobre a comunicação com os espíritos, muitas vezes nós temos uma comunicação. E tudo que os espíritos nos falam é verdade? Nem tudo, nem sempre. Porque os espíritos são como nós. Se eu sou brincalhão, se eu sou um embusteiro, eu desencarnei continuando sendo um brincalhão, um embusteiro. Aí eu apareço aqui no seu espírito para nós, eu sou o Bezerra de Menezes, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aí tá, Jesus Cristo está no nosso centro espírita. Tá? Que alegria Jesus Cristo. Só que é Jesus Cristo da Silva, minha irmã. Não é aquele. Né? Então, na lógica indutiva, nós temos sobre a natureza das comunicações, faz-se as seguintes perguntas, ou as seguintes verdades. Se a comunicação é feita de frivolidades, ou seja, de brincadeira. Se a comunicação é isenta aliás, se a comunicação não é feita, né, com brincadeira ou com frivolidade. Se ela é isenta de grosseria, e se ela tem, o Espírito fala, com um objetivo, com um fim útil, essa é uma comunicação séria ou grosseira? Séria. Então essa é a lógica. E é isso que tem que passar pelo crivo quando os médiuns vão fazer. Não é simples a doutrina espírita, como todos os outros que acreditam na comunicação com os espíritos, não há novidade. A diferencial é que a doutrina espírita busca estudar o fenômeno. Busca entender como é que se dá esse processo. Não é porque o espírito diz, ou porque o espírito diz que é o nosso mentor, que nós temos que aceitar o que ele diz. Imaginemos uma reunião mediúnica, nós recebemos uma mensagem, e é para o Toninho. Tem uma mensagem aqui para o Toninho, nem vou ler. É para o Toninho, vou fechar aqui a mensagem. E já, meu irmão Toninho, nós no grupo do tem uma mensagem do Espírito. Do Espírito? É, do Espírito. Passou para ti. Aí ele vai ler. Toninho, tu vai morrer daqui a 2 dias. Opa! Vou fazer, tem fim útil aqui? Pro Toninho? Então, antes de qualquer coisa, nós que fizemos que teve a manifestação, temos que fazer a leitura. Temos que entender essa mensagem, se ela é importante divulgar ou se ela não é importante divulgar. O exercício prático da habilidade é que se aquele espírito é brincalhão, o problema é dele. Mas nós não vamos nos levar. Agora, se nós nos deixamos levar, o espírito vai dizer, meu irmão, temos que todos rezar, ser pessoas boas. Esse espírito de luz, é espírito de luz. Porque ele disse para mim que nós temos que rezar e que ser bonzinho. Na outra semana, nós temos que rezar, que ser bonzinho e tem que fazer caridade ao próximo. Isso é maravilhoso, porque tem que ser bonzinho, rezar e fazer caridade ao próximo. E esse rezar na quarta, ele vai cumprimentar. Nesse rezar, você tem que rezar assim. Aí o cara, mas assim? Mas o cara é bonzinho, faz isso aqui, tem caridade, tem coisa, tem. No final do ato, os caras estão tudo rezando assim, né? Buscando da espiritualidade. Por quê? Porque não estuda. Porque não entendeu. A doutrina espírita e o livro dos médiuns busca nos esclarecer. Como se dá essa comunicação?
De que maneira se dá essa comunicação? O que nós devemos levar em consideração a uma indicação dessa? Então, esse é um ponto importante para que nós tenhamos. Outro sim, sobre o processo dedutivo, nós temos também a questão da comunicação com os espíritos. Essa comunicação, aliás, a ideia da existência do espírito. Quais são as religiões que são espiritualistas? Alguém sabe? Me cite uma religião espiritualista. Hinduísmo. Catolicismo é? É espiritualista. Protestantismo é espiritualista? É espiritualista. Por que é espiritualista? Acredita no espírito. Então, o que não acredita no espírito, ele é materialista. Que acredita apenas na matéria. Então, isso, para aqueles que são espiritualistas, que acreditam no espírito, quando nós somos formados, aí o que nos diferencia é que alguns não, mas existe o espírito, mas o espírito não se comunica. Não é ele que diz, só os anjos que dão a sua mensagem e depois não se comunicam. Não é isso que muitas vezes nós vemos? E aí nós temos a lógica espírita. Kardec fala sobre isso em noções preliminares. Esse é um outro aspecto interessante. Toda obra da codificação tem um prefácio, tem um prolegômenos, tem palavras anteriores à obra, em que Kardec busca muitas vezes nos dar algumas instruções que ele aprendeu dos espíritos, etc., e busca reunir dando informações para nós. Aí é dito o seguinte: então, se o espiritismo acredita que há possibilidade, sim, dessa comunicação, se existe o espírito, há possibilidade dele comunicar. Da seguinte forma: primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte? Ele não pensa depois da morte? Então hoje nós pensamos, quando morremos não pensamos mais? Pensamos. Muito bem. Então, a primeira assertiva nós concordamos. Que se continua a pensar, está inibido, não pode pensar naquele a quem amou? Nós não vamos pensar no nosso filho? Nós não vamos pensar nos nossos amores? Continuamos pensando, né? Então, mesmo que morremos, continuamos a pensar. Então, concordamos. Que se pensa nesses, não cogita de comunicar com ele? Não, se eu penso no meu filho, se eu não quero ajudá-lo, dá alguma orientação, se ele está no caminho errado, eu não faria isso? Quarto, que podendo estar em toda parte, porque o espírito pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado? Se eu posso estar na parte, eu não vou estar no lado de quem eu amo para ajudá-lo? Não posso haver essa presença? Que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco? Por que eu não me comunicaria? Intuiria, seja por intuição. Que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Então, a matéria inerte, ele não pode, ele não vê muitas vezes o espírito conseguir fazer movimentação de objetos? Aqueles objetos que são movimentados? Se pode fazer isso, não pode fazer isso em relação ao ser humano? Que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre o ser animado, ou seja, sobre o ser humano? Que tendo a possibilidade de atuar sobre o ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever? Pegar a mãozinha da irmã para que ela possa escrever alguma mensagem? Que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos? E é dessa forma que se dá a comunicação com os espíritos. Simples, com um único objetivo na doutrina espírita. São dois objetivos da doutrina espírita com essa comunicação. Você sabe quais são os dois objetivos da doutrina espírita com a comunicação espiritual? Primeiro, receber
palavras da espiritualidade, de amor, de conforto, de orientação. Nós vamos ver tantos livros, né, psicografados pelo nosso querido Chico Xavier, das obras de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco e tantos outros. E outra para ajudar aquele espírito desencarnado, que está perdido, está desesclarecido, buscar esclarecer. Aliás, sobre isso, nós médiuns, que trabalham nas casas espíritas, muitas vezes o médium acha que está fazendo, eu estou fazendo a caridade aqui no grupo mediúnico. Né? E não sabe que na realidade ele está aprendendo. De que forma? Quando ele vê um espírito necessitado, ele vai conversar com aquele espírito necessitado. Amanhã o espírito necessitado pode ser quem? Nós mesmos. Nós mesmos. Se nós não nos cuidarmos. Então ele é todo dia, quando vai numa reunião mística, ele está aprendendo, ó, se tu não seguir o caminho certo, pode estar perturbado da mesma forma que esse irmão. Se você não cuidar do rancor, da raiva que tu tens contra tal irmão, tu vai estar aqui ainda preso àquele irmão. Se tu não cuidar da questão da ganância que tu tens ainda, tu vai ficar preso nos teus bens com os teus filhos, agarrado com aquele irmão que você está recebendo agora. Ou tu te modifica, médium, e te melhora, ou tu pode estar sendo tratado numa casa espírita. Vejam a beleza que a doutrina espírita nos dá, nos orienta. Vejam a beleza que ela nos esclarece para que a gente possa buscar a nossa reforma íntima. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.